Neste livro aqui, AU, Diários de uma Prisão Política, eu conto muito do que vi e do que participei e do que vivi no golpe de 64, antes e depois do golpe de 64. Quando ocorreu o golpe de 64, no dia 31 de março, foi desfechado no dia 31 de março. A vitória se deu no dia 1º de abril. Quando ocorreu o início da movimentação das tropas do general Mourão Filho, de Juiz de Fora, em direção ao Rio de Janeiro para depor o governo Goulart, eu estava na Praça 15 de Florianópolis, na Praça Central de Florianópolis. Eu tinha 22 anos, era jornalista de um jornal local e também fazia muita política em Santa Catarina. Trabalhava com o ex-deputado Paulo Reich, que continua até hoje desaparecido. O Paulo Reich era um pastor de uma dessas igrejas evangélicas, uma família americana, morava em Florianópolis, era deputado estadual do partido do Adhemar de Barros. O partido do Adhemar de Barros em Santa Catarina e em muitos estados era usado por comunistas ou por pessoal de esquerda, né? Ele deixava, queria ter legenda o Adhemar de Barros. O Paulo Reich, depois de 64, ele entrou na Ação Popular. Quando a Ação Popular deixou de ser um braço da antiga Juventude Universitária Católica, se transformou numa entidade maoísta de extrema esquerda, da Revolução Armada, né? Eu até cheguei a falar, depois de 64, uma ou duas vezes com o Paulo Reich. Ele tentou me recrutar para o maoísmo da Ação Popular, mas eu confesso para vocês que nunca me seduziu esse tipo de luta armada e, sobretudo, a ideologia, depois de 64, essa ideologia comunista, né? Bom, mas eu estava ali no dia 31 de março, acho que era 2 horas da tarde, quando a Rádio Diário da Manhã transmitia na Praça 15 de Florianópolis através de alto-falantes naquela época, no dia 31 de março de 64. E o noticiário me dizia: olha, tropas do general Mourão Filho estão se deslocando de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro para depor o governo João Goulart. E o governador de Minas, Magalhães Pinto, já anunciou adesão ao movimento militar. O governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto. E formou um secretariado de alto coturno, só grandes nomes nacionais, né? Depois, claro, o noticiário falou sobre a movimentação do Jango, das forças legalistas, e ali mesmo eu percebi que se eu continuasse ali em Florianópolis, aquilo ali não ia dar certo, né? Porque dava para perceber claramente que nós tínhamos chegado a um ponto em 31 de maio de 64 de não retorno, né? Ou ia dar uma luta armada, eu achava que ia dar uma luta armada, né? Ou então o governo simplesmente iria se esvaziar completamente, que foi o que acabou acontecendo, inclusive, né? E naquela mesma hora eu decidi, com mais 2 amigos que estavam comigo lá, o Francisco Mastella, que depois veio a ser deputado estadual em Santa Catarina, e o Ivo Eckert, que era um estudante, jornalista, acadêmico de Direito. Nós decidimos vir para Porto Alegre. E quando chegamos em Porto Alegre de ônibus, no dia 1º de abril, as coisas aqui já estavam virando. O Jango tinha vindo para Porto Alegre. Nós decidimos para Porto Alegre para quê? Porque aqui ainda havia resistência. E nós imaginávamos que, como aconteceu em 61, seria possível tomarem armas e subir lá para Santa Catarina, né? De volta para o resto do Brasil. Mas chegando em Porto Alegre no dia 1º de abril, o prefeito aqui era Sernan Chese, o governador era o Hildo Meneghetti, que tinha fugido do Palácio Piratini, foi para Passo Fundo. Né? Tem uma história até que diz que o Meneghetti, quando foi confrontado depois com a sua fuga, chegou a dizer para jornalistas: na verdade eu entrei dentro do carro e disse para o meu motorista, pé no fundo. Ele entendeu Passo Fundo e eu acabei em Passo Fundo. Mas o Meneghetti, governador do Rio Grande do Sul, adversário dos trabalhistas, do Brizola, do Jango, foi um dos líderes civis do movimento de 64, do golpe de 64. Como foi um dos líderes civis, o Magalhães Pinto, governador de Minas, o Ney Braga, governador do Paraná, num certo sentido até o Celso Ramos, governador de Santa Catarina, o Carlos Lacerda, o grande líder do civil, né, daquela época, era governador do Rio de Janeiro, né, o governador de São Paulo, Adhemar de Barros. Então esses governadores, portanto,
aquele golpe de 64 não foi apenas um movimento militar, ele contou com o apoio de líderes civis da importância dos que eu estou narrando aqui. Tanto que o golpe se completou no Senado Federal quando o senador Auro Soares de Moura Andrade, presidente do Senado e do Congresso, convocou uma reunião do Congresso e declarou vaga a posição de presidente da República, muito embora o Jango estivesse ainda no Brasil, aqui em Porto Alegre, e impulsou no cargo o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli. De modo que foi isso que aconteceu, né? Foi um movimento militar, sim, mas foi também um movimento civil, teve amplo apoio das classes políticas, né? E nas ruas, eu não tenho a menor dúvida, nas ruas milhões e milhões de brasileiros apoiaram o golpe de 64. Tinha muita gente que estava com o Jango, mas o complexo militar, ele estava com o movimento golpista, os principais líderes civis estavam com o movimento golpista e também uma boa parte da população brasileira estava também. Nós jamais vamos entender esse golpe de 64 se não compreendermos a correlação de forças internacionais que existia naquele momento, o clima de Guerra Fria, né? Cuba recém-vitoriosa, 59, com Fidel Castro, o confronto União Soviética e Estados Unidos, o clima de Guerra Fria aqui em toda a América Latina. Então temos que compreender esse contexto aí. E mais do que isso, os próprios militares brasileiros, que desde 1930, quando Getúlio subiu e tomou o poder, tomou o catete, esses grupos de militares mais à direita, eles nunca desistiram de tomar eles mesmos o poder porque sempre se teve aqui no Brasil essa questão de corrupção. Então, esses grupos militares, eles tentaram várias vezes tomar conta do governo, tentaram isso durante o governo do Juscelino Kubitschek. Cada ano tinha uma insurreição militar, né? O Jango também enfrentou várias. O golpe em 61, quando os tomaram o poder e foram derrotados pelo Brizola. Então, essa coisa não existe mais, por exemplo, hoje em dia, né? E é verdade, sim, que o Jango não era um comunista, é verdade, mas ele estava cada vez mais indo para os braços dos comunistas, da extrema esquerda. Estava indo, sim, estava aprofundando o governo dele. Ou ele ia conseguir o que queria, que era uma espécie de ditadura perfeita, com democracia, portanto, tipo o PRI do México, ou o mais provável é que ele pudesse ser abalroado no caminho e se transformar num Kerensky, né, dando lugar à vitória dos comunistas. Eu mesmo vi o Prestes em 64, um pouco antes do golpe, dizer em Niterói, num discurso inflamadíssimo, ele falava muito bem, o seguinte: nós já estamos no governo, mas nós ainda não somos poder, mas vamos ser poder. É isso aí. Então esse é o 31 de março que eu vivi e que eu vi